Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do ABC Dados. Oi, Leleca, oi, Fabrícia. Olá, Olá, Vocês estão bom? tudo tudo bom? bem? Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de um tema super em alta aí. Eu não sei se vocês acompanham a movimentação, né, do mercado financeiro, moedas e etc. Investimento é algo que está muito em alta e, consequentemente, tornou essa pauta que a gente vai falar hoje uma coisa muito em voga, que é Bitcoin. E aí, você sabe o que é Bitcoin? Você sabe o que você precisa para ter um? O que é isso aí na realidade do mercado financeiro? Qual o futuro? Quais as aplicações? Enfim, nós vamos falar rapidinho sobre isso hoje, nessa ideia do nosso post informativo. Então, vem com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E temos uma novidade para hoje. Fique aí que vocês vão ver. Leleca, por favor, roda a vinheta. Pra já. E aí, curtiram? Vocês que estão nos ouvindo no podcast aí pelas plataformas Spotify, entre outras, acompanhe a gente também lá no YouTube. Se você ainda não viu nenhum vídeo nosso, vem cá pra gente se conhecer e para você conhecer também agora a nossa vinheta mais que especial. Então, vamos lá, vou jogar aí para vocês o que é Bitcoin. Vamos começar com essa. Quem vem? Então, se você estiver, morando embaixo de uma pedra e não souber o que é Bitcoin, nunca tiver ouvido falar de Bitcoin, Bitcoin é uma das a mais famosa criptomoeda, né? Ela foi criada pelo Satoshi Nakamoto, liberada assim através de uma mensagem, né? Um white paper, né? Um papel, um artigo que ele lançou na internet em 2009 e começou em que ele informa como que você faz para criar aquele network descentralizado que vai compor uma base de dados, né, que não está salva num computador só, está salvo numa rede aberta, e de maneira de você pode arquivar, armazenar informações, dados e de uma forma única. Então, esse caráter único, né, do Bitcoin, que a gente chama assim, infungível, que você não pode alterar, cada Bitcoin é único, fez com que ele tivesse essa habilidade de reter valores. Então, o fato de ser algo único, como eu já dei um exemplo aqui em outros episódios, uma nota de R$ 100, ela é única, você vai ver a série, você vai ver o ano, você vai ver todas aquelas informações, você não tem outra nota com aqueles mesmos caracteres. O Bitcoin segue essa mesma ideia, então ele tem essa habilidade de unicidade virtual, inalterável, altamente seguro. Então, isso criou nessa plataforma você tem a possibilidade de transferir valores, informações, tudo centralizado naquela base de dados que é o Bitcoin. Então, o Bitcoin é basicamente um protocolo aberto, sem um controle centralizado, ou seja, como a gente tem o Banco Central disponibilizando a nota de R$ 100, você não tem uma entidade criando o Bitcoin, ele é descentralizado e que o próprio network cria a continuidade daquela cadeia de informações. Então, assim, é o resultado de operações matemáticas criptográficas complexas que geram várias camadas de proteção naquela base de dados e credibiliza as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, confiar naquela base de dados de uma maneira de transferir valores. E tem sido utilizado mais assim abertamente desde 2014, iniciou em 2009, teve anos aí de maturação, desenvolvimento nessa plataforma aberta e começou a ser
assim, utilizado ao redor do mundo. Em 2014, 2018 atingiu seu ápice, e hoje em dia está todo mundo falando, conversando e querendo entender melhor o que é essa criptomoeda. Então, basicamente isso, é uma moeda virtual, com todas as características, quase todas as características de transferibilidade que uma moeda tem, de valor agregado, no mundo virtual. Fabrícia, o Bitcoin, a tecnologia por trás dele é o blockchain, né? Isso. Que inclusive foi o Sakamoto também que criou. Na verdade, assim, a gente faz, eu sempre uso esse exemplo, que o Bitcoin é o carro e o blockchain é a linha de produção. Então, com o mesmo protocolo que você cria um carro, você cria várias coisas, né? Você cria hoje em dia tudo é linha de produção, que maximizou a produção, que antigamente era feita singularmente, hoje em dia é feita em uma linha. O blockchain segue essa mesma ideia. Então, o Bitcoin é aquele carro ali, mas na verdade atrás dele tem esse protocolo aberto, descentralizado, altamente seguro, que possibilita você armazenar de forma descentralizada qualquer informação que você queira e transferir qualquer propriedade, né? Então, assim, eu sou proprietário de uma informação, eu transfiro para você. Eu não tenho mais aquela informação, que no mundo virtual não acontece, né? Você tem screenshots, você tem vários arquivos que podem ser multiplicados infinitamente, então isso compromete essa dinâmica de transferência de valor, e o blockchain chega para resolver isso de diversas maneiras. Sim, a gente já gravou um episódio sobre isso, falando sobre blockchain, onde a gente fala e aprofunda um pouquinho mais sobre o blockchain e fala um pouquinho também sobre o Bitcoin, né? Hoje a nossa intenção é trazer aqui meio que uma explicação bate-volta, um rapidinho, para falar um pouquinho dessa criptomoeda. Bom, assim como eu tinha até, hoje eu tenho menos dificuldade para entender o que é, mas quando veio Bitcoin, blockchain, etc., eu ficava super perdida. Eu acredito que tem pessoas que estão nos ouvindo e que também ficam perdidos quando escutam falar o tema cadeia descentralizada. E assim, como explicar isso? Como que a gente traduz isso para o nosso ouvinte, para que ele compreenda de fato o que é essa cadeia descentralizada, né? Ou mineração? Eu sei que tem um termo aí chamado mineração. Explica isso um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, eu entendo quando as pessoas têm dificuldade de entender, muito embora seja uma questão assim, simples, né? Transferência de dados. Qualquer coisa mais complexa que isso é só um desdobramento, mas a ideia central é essa. Mas faz sentido, né? A gente fala assim, um network, né? Uma rede descentralizada, e como é que isso funciona? Quem não tem intermediário, é só quem está lá. Como é que isso funciona, né? Então, a proposta do Bitcoin foi isso: você criar uma rede descentralizada para agregar aquela informação de uma maneira que você não consiga corromper. Então, como que você cria essa rede? Essa rede é criada através de formações de blocos, né, que seriam os Bitcoins, e esses blocos têm origem que eles chamam de mineração. É tipo, né, mineração, extrair metais preciosos e tal. É isso. Então, porque, vamos supor, tá todo mundo na rede ali, aí vem, olha, tem um pedido de um Bitcoin novo, né? A gente está tentando formar um Bitcoin novo. Aí toda aquela rede vai colocar os computadores para funcionar, para tentar resolver aquele problema matemático complexo que eu mencionei. Então, ele é complexo para você adicionar segurança para o network. Então, não é qualquer um que vai conseguir chegar a essa informação. Tem que ter todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, os processadores estão trabalhando ali rapidamente para poder desvendar como que se resolve aquele problema matemático. Uma vez que esse problema matemático é resolvido, por exemplo, pelo meu computador, eu vou apresentar, está aqui a solução do problema. Essa solução do problema vai fechar naquela linha, naquela cadeia de equações, né, de criptográfica, e vai adicionar um novo dado ali. Isso é mineração. Aí você pergunta, poxa vida, então tá lá o meu computador trabalhando para poder contribuir para essa rede, o que ele ganha? Então, cada computador que resolve esse problema, ele ganha uma bonificação nessa rede. Então, suponhamos, aquele Bitcoin que eu acrescentei, eu tenho um percentual de participação nele. Então, eu fico ali, 1/10 de Bitcoin é meu. Então, eu, como minerador, eu contribuo para aquilo, e eu possuo também uma parte do Bitcoin.
Então, isso basicamente que é mineração, você contribuir para a solução dos problemas complexos matemáticos que a rede te apresenta, de maneira a acrescentar um novo Bitcoin, um novo bloco ali naquela cadeia e contribuindo para a extensão da rede de uma maneira segura. E como contribuição, eu recebo uma participação daquele Bitcoin. Então, são os mineradores. Acredito que fica bem mais claro dessa forma, né? E puxando ainda para outro tema que você fala, né? E que a gente escuta muito, o pessoal que gosta muito do mercado financeiro, a área de investimentos, a gente escuta muito falar sobre carteira, né? E o que é a carteira? Como é que funciona essa carteira de Bitcoin? A carteira, ela é mais ou menos uma custódia, né? Tipo assim, guarda aí para mim. É quem guarda o seu Bitcoin. Então, antigamente, há 2, 3 anos atrás, as pessoas era muito comum você colocar o seu Bitcoin numa carteira, que é tipo um HD, ele até parece, algumas parecem um HD externo, assim, porque se você perdeu aquele Bitcoin, se você perdeu a chave daqueles Bitcoins, acabou. Tipo assim, você tem, vamos colocar lá, você tem $1 milhão na sua base de dados. Aquela carteira, ela vem para criar uma identidade específica sua, que vai adicionar uma outra camada de segurança para os seus Bitcoins. Então, assim, tem pessoas que têm essa carteira, e hoje em dia já está sendo muito comum serviços prestados que são empresas que fazem a custódia do seu Bitcoin. Então, sério, você não precisa preocupar tanto assim com seus Bitcoins, porque eu vou criar todas as carteiras, você vai armazenar o seu hash, que é tipo a sua impressão digital, na minha base de dados, e se você tiver um problema, se você esquecer sua senha, alguma coisa acontecer, eu vou te auxiliar. Em contrapartida também, eu vou te oferecer algumas outras aplicações de gestão, de organização dos seus Bitcoins, para você ter tudo ali certinho. Não é todo mundo que é tão assim, tecnicamente sábio a ponto de conseguir organizar isso tudo. Então, tem esses prestadores de serviço que fazem essa organização para você. Então, as carteiras são basicamente isso, onde você vai armazenar o seu Bitcoin. Tem as carteiras que são os hardwares, né, que são equipamentos mesmo, e tem as carteiras que são online, que são outras empresas que prestam serviço para você para armazenar seu Bitcoin. Você precisa dessa carteira, porque na medida que você começa a ter a propriedade, você tem que armazenar aquela informação. Pelo menos, não assim no seu dado pessoal, mas no seu pseudônimo, para você ter acesso àquilo e ter a propriedade daqueles Bitcoins. Então, e essas empresas que hoje prestam serviço para armazenar os Bitcoins, elas foram até criadas por conta que a galera que tinha os hardwarezinhos estavam perdendo os hardware e perdendo fortunas, né? E tem vários casos de gente que perdeu milhões de dólares porque perdeu o HD onde estava armazenado a informação do Bitcoin. Reza a lenda no mundo bitcoinico que existem alguns milhões de dólares perdidos por aí. Então, assim, não sei se você estiver andando na rua, você vê um hardware muito estranho, assim, parece um pendrive que eu nunca vi. Você pega, talvez é uma carteira que alguém perdeu, né? Uma coisa assim. Isso mesmo. E falando de carteira, necessariamente para você fazer adquirir, né, Bitcoin, você precisa ter uma previamente. Então, agora eu vou comprar 10 Bitcoins. Eu preciso primeiro ter que comprar uma carteira, ter uma carteira e depois começar a investir em Bitcoin. É isso? Então, é isso mesmo. Então, vamos pensar que é esse cenário. Você acordou hoje, 2021, você quer investir em Bitcoin. O ideal seria você entrar, né, pegar uma dessas carteiras que são disponibilizadas, normalmente é de graça, essas plataformas que gerenciam, oferecem, né, trades voltados para Bitcoin, ela te disponibiliza então, assim, é um custo zero, dependendo de alguns serviços eles cobram e tal, mas no geral essa pessoa que acabou, eu quero testar como é que é, cria a carteira, guarda, você tem que salvar essa hash, tipo assim, em algum lugar. Umas frases meio loucas, assim, você guarda num bloco de notas, guarda em algum lugar do seu computador que, se você precisar, você vai ter ela. Você vai tê-la e começa a investir. Vai ser mais para te ajudar a gerir e organizar
a propriedade dos seus bitcoins. Não é nada muito complexo, não é só uma etapa. Você faz isso tudo online, não precisa de nenhuma dor de cabeça, não é super simples. Bom, e pensando aí, né, com um olhar mais de futuro, já que a gente está falando de uma moeda que não é tão nova assim, não é algo que surgiu ontem, já está aí nas pautas há muito tempo, mas muitas pessoas não sabem. Mas como que isso entra no futuro nosso aí? Qual que é a previsão, né, fazendo aí uma previsão mesmo de como que o Bitcoin vai fazer parte do nosso dia a dia? Assim, o céu é o limite, né? Então, você tem uma tecnologia que é bastante robusta, que é bastante convincente, sendo desenvolvida aí nos últimos 12 anos, e chegou no ponto que chegou, de ser supervalorizada e tal. Mas ainda não é utilizada, as pessoas ainda não pegam aquela ideia, né? Então, assim, mesma ideia da internet, né? Você tinha a internet no início dos anos, no final da década de 90, que as pessoas olhavam assim, mas você pode mandar mensagem para alguém. Eu falei assim, mas eu tenho um telefone que eu posso ligar também. Você pode ver alguma coisa, né, pela internet, mas tem a televisão que eu também posso ver. A gente não tinha muita ideia, a concepção do que a internet ia ser, como que ela ia impactar as gerações e a humanidade como um todo, né? Acho que o Bitcoin está mais ou menos nesse estágio, no final da década de 90. Você tem aí uma possibilidade atual de transferência de valores, então você consegue transferir valores através da utilização do Bitcoin muito rápido. Você vai fazer uma transferência, internacional, vai fazer um pagamento internacional, isso é feito em minutos. Tem todo aquele... Fazer uma transferência internacional, vai para um banco, o banco contacta outro banco, que vai... Aí depois de 7 dias você recebe aquele dinheiro. Hoje em dia é muito automático. E tem sido utilizado também como alternativa de investimento. Então, por exemplo, tem um portfólio que tem vários tipos de investimento, imobiliário, ações, tesouro, aí, ouro, aí eu quero diversificar aquilo. Tem gente que utiliza também o Bitcoin pela concentração, como eu falei, escassez. Ele dá essa capacidade, essa possibilidade de retenção de valor também. Então, ele tem sido utilizado dessa maneira. E futuramente, o que a gente pensa, né, o que a gente espera que aconteça, não sei se será o Bitcoin, mas essa ideia da criptomoeda, de transferência online, sem a necessidade de ter uma entidade por trás, é que você consiga criar um network de contatos e que você consegue fazer qualquer transação online de maneira segura. Então, e correlacionado. Então, por exemplo, eu quero alugar um apartamento e alguém quer vender uma bicicleta, coisas que são completamente distintas, você consegue criar, assim, o meu comando consegue entrar no network e consegue capturar dados ali, transferência de valores que, através do meu comando inicial de alugar um apartamento, alguém acaba vendendo uma bicicleta, porque outra pessoa quer alugar uma outra parte, outra pessoa quer fazer isso. Enfim, são inúmeras possibilidades. Você consegue fazer com que essa produção de dados seja também retribuída monetariamente de uma maneira segura, descentralizada, sem o monopólio das grandes techs. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. São muitas as promessas que essa tecnologia, não sei se será o Bitcoin, assim como na década de 90 a gente tinha várias novas techs surgindo e que poucas sobreviveram, a gente pode ser que o Bitcoin não sobreviva, pode ser que outras venham e daqui 20 anos a gente tenha um cenário completamente distinto, mas a tendência é que seja o Bitcoin, sim. Mas é isso, é você conectar numa rede em que você consegue transferir dados e informações de uma maneira segura e você consegue ter uma transferência de valores monetários ali também. Então, isso daí é o que a gente espera que aconteça. Bom, né, já entendemos o que é mineração, carteira e etc. Eu queria saber, no Brasil, como que está a questão do Bitcoin aqui no Brasil, como que isso está funcionando? Já existe legislação, inclusive, para tratar sobre essa moeda? Então, para quem assistiu TV no final de semana, saiu uma bomba aí lá de Cabo Frio, uma notícia,
que apelidaram a cidade agora de Novo Egito por conta das pirâmides financeiras que estão sendo criadas lá, que é através do Bitcoin, né? Algumas empresas estão oferecendo investimentos com alta rentabilidade. Algumas falam de até 10% ao mês do dinheiro investido em Bitcoins. E explodiu por conta que é pirâmide financeira, né, gente? Quem não sabe, pirâmide, você investe o seu dinheiro em um investimento de alto risco, você pode receber realmente aquele faturamento, como você também pode perder tudo. Porque no momento que chega, que as pessoas param de investir naquela pirâmide, não vai ter dinheiro para poder pagar quem já tinha investido antes. Então, se lascou. Outra coisa, a Ju perguntou da legislação. Então, no Brasil, não tem uma legislação específica. Há 2 projetos de lei, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a unificação dos 2, que é o projeto 2060 de 2019 e o 2303 de 2015, que trata da regulamentação de criptoativos. O de 2019 fala sobre fraudes envolvendo as criptomoedas. E o de 2015 regulamenta mesmo as criptomoedas como arranjo de pagamentos do Banco Central. Contudo, apesar de não ter legislação, no Brasil, como é que chama o negócio? A Receita Federal. A Receita Federal, nesse ano, no imposto de renda, eles criaram códigos específicos para utilizar na declaração do imposto de renda, estabelecendo distinção entre bitcoins e altcoins, para você poder informar como investimento as moedas, as criptomoedas que as pessoas têm comprado. Não tem regulamentação, mas já está sendo utilizado, inclusive, no imposto de renda. Excelente. Sobre essa questão também das pirâmides, como eu falei, eu acredito que o Bitcoin ele é um bom investimento, mas ele é um investimento de risco, e como investimento de risco, você tem que fazer uma análise do seu perfil como investidor, enfim, considerando sua idade, quais são os objetivos que você quer ter, e se você entender que aquilo faz sentido para você, investir uma porção mínima, é realmente muito alto risco. Então, assim, pode ter um retorno altíssimo, mas como pode também tudo ir por água abaixo. Então, essas promessas, e você ouve falar, né, que, por exemplo, Bitcoin hoje está no valor de $51 mil, entendeu? Cada Bitcoin. Então, isso é um valor, assim, nada rendeu tanto, assim, nos últimos anos. Para eu pegar de 2013, que era menos de 1 centavo que valia o Bitcoin, e chegar até agora nesse valor, assim, realmente é robusto, tem aplicação, faz sentido, é lógico, mas é muito volátil ainda. A gente já fez algumas discussões, já teve algumas discussões relacionadas a essas novas tecnologias disruptivas, NFT, Bitcoin, blockchain. Não coloca todos os seus ovos nessa cesta. Os ovos que você colocar lá, coloca tendo bastante consciência que se ele quebrar, isso não vai comprometer os objetivos que você quer alcançar. Então, isso aí tem que ser analisado. E não existe mesmo sustentável, nada sustentável de uma maneira que você vai ter um rendimento de 10% ao mês, assim. Que trabalhe para você, que você não tenha que estar ali ativamente fazendo alguma coisa, que você só coloque seu dinheiro e vire as costas. Isso é realmente perigoso. Eu acredito que as pessoas que caíram nessa questão da pirâmide, talvez, enfim, não tinham em mente que isso queria acontecer, que algumas pessoas, né, próximas, estavam tendo retorno, eu vou testar também. Mas é muito triste você acreditar nisso, você colocar seu valor naquilo, quando, na verdade, você tinha uma boa intenção de querer ter um retorno e atingir seu objetivo com relação aos seus investimentos. Mas não é isso. O Bitcoin não é isso. Não é pirâmide, não tem nada a ver com pirâmide. É uma tecnologia muito robusta, aplicável, que daqui 10, 15 anos vai estar aí efetivando muita coisa importante na vida da gente. Mas não caia nesse conto de que é 10% ao mês, que esses esquemas, eles são assim, para ficar de olho aberto mesmo, que não é verdade. Tomem cuidado aí, né? Porque tudo que te oferecem
com muita chance de êxito, pode descontar, porque nenhum almoço é grátis, minha gente. Então, alguma coisa está por trás ali, né? Sim, a gente falou, depois de falar de tanto conceito técnico, né, de trazer tanta coisa mais robusta, tem alguma coisa interessante aí que foge um pouquinho dessa robustez do tema, dessa parte técnica? Vocês têm alguma coisa para contar para a gente? Sim, eu tenho uma curiosidade, assim, que reza a lenda que é verdade mesmo, sobre a pizza mais cara do mundo que foi paga com Bitcoin. Então, a gente teve aí, no ano de 2010, pouco tempo depois, né, que foi lançado o protocolo aí na internet, anonimamente, Laszlo Hanweniak, um dos desenvolvedores, começou a trabalhar ali desenvolvendo e criou algumas séries de Bitcoins. E ele estava com uma equipe de desenvolvimento dele à noite, eu falei assim, eu vou testar uma aplicação aqui, fez um pedido de 2 pizzas grandes e ele pagou com Bitcoin. Na época, isso em 2010, o Bitcoin ele custava 0,0003 centavos de dólar. Então, ele pagou uma pizza de $30 com essa quantidade de Bitcoin. Então, ele pagou todas as 2 pizzas com Bitcoin. A pizza veio, o pessoal comeu, beleza. Olhando em retrospecto hoje, como eu já mencionei aqui, no dia de hoje, 23 de agosto, cada Bitcoin está avaliado em $50.495. Então, essa pizza, hoje, essas 2 pizzas custou $200 milhões. Se a dona da pizzaria tiver guardado esse Bitcoin... Pois é, então assim, para você ver, né? Assim, o cara estava testando uma aplicação ali, vamos ver de qual é que é essa pizza, o cara vai receber tudo certo, não pode ficar com esses bitcoins aí para você e tal, $200 milhões. Então, isso é verdadeiro. Então, para a gente ver como é que, às vezes, uma coisa que a gente está bem testando ali, não sabe se vai dar certo e tal, pode virar algo grandioso, né? Com certeza, o Laszlo nunca imaginou, ele estava ali trabalhando com a equipe dele, mas ele não imaginou que chegaria nessa proporção, né, de valorização. E outro detalhe também que eu queria falar aí, só não é muito bem curiosidade, não, mas só um pouco voltado para essa questão do investimento, e é uma informação também, é que hoje em dia a gente tem 19 milhões de bitcoins já construídos, né, já desenvolvidos através daquele procedimento que eu mencionei antes. E 50% dessa quantidade, ele foi desenvolvido por 4 mineradores, 4 grupos de mineradores. Então, você quer entrar para fazer mineração também, vou investir, eu vou criar, vou pegar meus processadores ASICs, que é o nome do processador recomendado para fazer mineração, você vai estar concorrendo com uma potência computacional, assim, indescritível. Então, esses 4 grupos, não sei se eles são uma pessoa ou são tipo, grupos, tipo assim, cada uma entidade, porque é pseudônimo, ninguém sabe a identidade deles, mas são 4. Então, você tem aí 9 milhões de bitcoins sendo minerados também, armazenados, originados através de 4 entidades, só pessoas ou entidades. Então, é um alerta também, porque às vezes a gente não quer só investir, mas quer minerar também, é bem concorrido. Talvez, eu não vou ser aqui, né, distribuidora de sonhos, mas talvez fazer uma análise mais profunda para ver se o investimento que você vai fazer com relação ao equipamento que você vai ter que comprar vai valer a pena, ou se você pode simplesmente, né, fazer o trade do Bitcoin, talvez seja mais interessante, porque parece que esse navio já desembarcou mesmo. Se você quiser ser um minerador, acho que o tempo agora é um pouco diferente do que era 5 anos atrás. Então, é outra coisa que eu queria falar. Vai ter que percorrer muitos quilômetros a nado aí para poder chegar. Então, haja fôlego. Foi muito legal, gente. Esclareceu muitos pontos, embora a gente está sempre aqui discutindo alguma coisa que remeta ao Bitcoin, e aí a gente fala um pouquinho também sobre blockchain, essas coisas estão muito interligadas, então quando a gente fala, vez ou outra, desses assuntos, a gente traz
essa pauta, né, à margem, mas sempre é bom esclarecer de forma mais prática o que é o Bitcoin, como que ele está funcionando no mercado e como que a gente pode, às vezes, se beneficiar dessa nova moeda, né? Basta um pouquinho de coragem, ousadia e cuidado também, né? Bom, a gente fica por aqui em mais um episódio. Aguardamos vocês no nosso próximo encontro com um convidado ou uma convidada. Acompanhe a gente por aí para saber o que vem. E aquele beijo grande para você, Fabrícia, você, Leleca. Beijo. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.